Olá, sejam bem-vindos ao Café com FIV. Eu sou a doutora Rafaela. E eu sou a doutora Mariana. E esse é o nosso podcast para debater assuntos de reprodução assistida. Um espaço acolhedor para tornar a sua jornada mais leve. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com FIV. Estamos muito felizes em realizar esse episódio com uma convidada super especial. Gostaríamos da participação de todos vocês, nos mandem as dúvidas e nos sigam nas redes sociais, @Café com FIV. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa super especial que faz toda a magia acontecer lá dentro do laboratório. É a Yara Viana. Ela é diretora do laboratório da Semear Fertilidade e nossa colega de trabalho, nossa amiga. Seja muito bem-vinda, Yara, aqui com a gente. Você gostaria de se apresentar? Obrigada, pelo convite. Gostaria de agradecer a Rafaela e a Mariana. A gente trabalha junto na CMA. Como elas disseram, eu sou embriologista e diretora técnica do laboratório e cuido da CMA desde que a gente criou a CMA. Desde que era um embrião. É isso. Desde que ela estava lá ainda no pensamento de gerar o embrião e nascer, né? Então, assim, faço parte da equipe. E a gente vem nessa caminhada, realizando os procedimentos, expandindo, agora com uma nova clínica em Jundiaí, estamos aqui. E é muito legal a gente conversar um pouquinho de como acontecem as coisas dentro do laboratório, né? Que é realmente onde a magia acontece. Porque nós médicos vamos até ali, a estimulação ovariana, o preparo do útero, mas a fertilização, a avaliação dos óvulos acontece lá atrás da janelinha. Então é isso que a gente vai destrinchar um pouquinho para tirar dúvidas que são recorrentes das pacientes, né? Sim. Então, primeiro, acho que a gente podia começar os cuidados pré-entrada ali naquele ambiente do laboratório, do centro cirúrgico, que a gente sempre orienta as pacientes a importância de evitar o uso de cosméticos, maquiagem, perfume. Então, você podia explicar pra gente, Yara, por que dessa importância dentro ali do ambiente próximo ao laboratório? Sim, inclusive eu sou bastante rigorosa nesse ponto, né? É uma característica minha em todas as técnicas ter um certo rigor de auditar, né? E a importância é porque, assim, tudo que a gente usa na pele ou com perfume, tem voláteis, tem partículas e a gente sua. E quando você sua, essas partículas, elas são expelidas e elas podem decantar. E quando você entra no laboratório, a gente vai decantar as coisas. E o que decanta, pode decantar numa placa de cultivo, pode decantar em cima da superfície que você vai trabalhar. Então, assim, nada que tenha cheiro. Então, até a roupa para lavar, a gente tem que procurar o sabão, vamos dizer, de bebê, que é aquele que tem menos dano possível. Então, assim, eu sou muito rigorosa. Então, esse é o intuito da gente não ter essas substâncias, porque geram partículas. E partículas podem se depositar nas diferentes áreas de trabalho lá do laboratório. Então, a gente é muito rigoroso nesse ponto. Inclusive, meus perfumes têm durado muito mais. Porque a gente que está no centro cirúrgico todo dia, a gente também não pode ir com perfume, com creme. Então, a gente nem usa mais no dia a dia, perfume. Sim, sem creme, sem maquiagem. Eu falo muito, porque assim, a gente transita um pouco no centro cirúrgico. Quer queira, quer não, a gente vai lá, às vezes, falar com o médico, conversar sobre um caso. Então, você vai lá com a roupa do laboratório, com o sapato do laboratório. Então, isso tudo pode gerar uma interferência, Então, a gente procura ao máximo limitar para que isso não ocorra. Porque, às vezes, você vai liberando um pouco e, quando vê, perdeu ali o controle. Então, a gente é bem restrito nesse assunto. E é por isso que a gente, nas orientações para a paciente, quando ela vai chegar para a coleta de ovos, a gente orienta ir sem perfume, sem creme, para poder melhorar e controlar esse ambiente aí, para a gente ter a melhor qualidade possível dos gametas. E aí a gente agora vai conversar como acontecem as coisas no laboratório. A gente dividiu em alguns bloquinhos. Então, falando um pouquinho do óvulo, Então, a gente faz lá a coleta de óvulos, que é a aspiração folicular, e a gente manda esse líquido, lá para o laboratório para avaliar. Quando esse líquido folicular chega lá pela janelinha para vocês, Yara, o que vocês avaliam do óvulo? Então, quando a gente recebe todo o material que vem, a gente vai pegar aquele líquido e avaliar ele numa lupa, num estereomicroscópio, porque a gente não enxerga olho nu. E quando a gente coloca na plaquinha, que a gente faz essa vistoria em uma placa, olhando no microscópio, você vai procurar as células da granulosa.
E as células da granulose, elas são como clara de ovo. Então, você consegue ver, às vezes, no microscópio, você vê uma estrutura brilhante no meio ali de um líquido que pode estar clarinho ou pode ter alguns pontos de sangue, que é comum. Então, assim, essa estrutura já diz, ali eu tenho célula da granulosa, é provável que ali eu tenha um óvulo. Então, você vai, checa ela por meio do manuseio dos instrumentos de trabalho, e aí você consegue ver dentro dessa célula da granulosa uma pequena estrutura circular, que é o óvulo. Então, aí a gente pega ele, guarda no meio de cultivo apropriado, até que ele possa ser usado mais na frente. Então, é isso que a gente faz, a gente vai coletando, tudo mantendo a temperatura, tudo mantendo estável como se estivesse ali dentro do útero da mãe, né? Então, a gente trabalha mimetizando aquele ambiente. Então, você vai, separa, guarda no meio de cultivo e espera o próximo passo. Sim, é importante entender que a gente depende dessa avaliação laboratorial para poder passar para a paciente o número de óvulos que a gente conseguiu naquela coleta, né? Então, tem um tempinho até a gente ter esse número total, porque depende dessa avaliação que é feita dentro do laboratório. E é uma avaliação bem minuciosa, então, porque vem bastante líquido e não necessariamente um tubo corresponde a um folículo, então pode ter mais de um, dependendo do tamanho, o médico aspira. Então, a gente demora um pouquinho, mas tudo dentro de um ambiente controlado, com tempo marcado, para poder ter essa acurácia de achar, né, os óvulos lá certinho. E aí, em alguns casos, a gente vai desnudar esse óvulo, né? Por exemplo, para fazer depois, a gente vai comentar das técnicas de fertilização, vai fazer a íxia e desnuda. E aí, a gente tem a diferença do óvulo maduro e imaturo. Isso. Como que é feita essa diferenciação? Quando a gente pega o óvulo nesse momento da coleta, a gente não sabe o que ele é ainda. Então, ele é um óvulo que está cheio de célula ao redor, né? Como se ele tivesse vários cabelinhos ali ao redor dele. Quando a gente desnuda, eu vou tirar essas células. Por quê? Porque essas células, elas são importantes. Eu vou fazer uma fertilização convencional, né? Que é a FIV, ou natural, que é a própria relação homem-mulher. Porque elas servem para poder capacitar o espermatozoide. Agora, ali na íxia, eu não preciso. Então, eu preciso ver o óvulo, eu preciso ver se ele está maduro. Então, eu tiro toda essa camada de células ao redor e aí eu consigo ver. Se o óvulo ele tem uma bolinha pequenininha ali junto com ele, a gente diz que é um corpúsculo polar, então é um óvulo maduro. Ele está em meiose 2, na metáfase ali. Se ele não tem nada, ele está na metáfase 1, então ele está parado. Ele não evoluiu ainda para terminar. É como a gente diz que é na meiose 1, né, nesse momento. E se ele tem uma bolinha dentro dele com um botãozinho bem visível, a gente chama de prófase 1, que é o óvulo mais imaturo, que é a vesícula germinal. Então, a gente classifica em 3. Isso. Então, quando a paciente até recebe o relatório, né, a gente tem o P1, que é esse muito imaturo, que é o que vê a vesícula germinativa, o M1, que é o pouco imaturo, e o M2, que é realmente o óvulo maduro. Então, a paciente recebe dessa forma o relatório do laboratório. Quando vai para a ICSI, né? No caso de FIV clássica, no caso de FIV, a gente não avalia. Nem pode avaliar dessa forma, nesse dia. E uma dúvida que a gente sempre pergunta, as pacientes perguntam, tem algum sinal que você olha lá o óvulo, fala, nossa, esse óvulo não tá bonito? Não tem uma boa perspectiva? Que seja um óvulo maduro, M2. Tem alguma coisa ali que... Eu tenho um ditado que eu uso sempre para tudo. Nunca duvide de um embrião ou de um óvulo. Porque, assim, você pode olhar para o óvulo e achar que aquela célula da granulosa está escura. E achar que ele está um pouco escuro. Você vai pensar, nossa, pode ser que seja um óvulo que está um pouco mais envelhecido. E aí, quando você desnuda, o citoplasma dele tá lindo e ele é um corpúsculo, então ele é um M2. Então, assim, a gente vai muito pelo grau das granulosas, só que a gente não classifica mais com relação à granulosa por conta dessa maneira, que a gente já percebeu que é muito subjetivo e que eu não tenho certeza do que está lá dentro para classificar. Então, a gente deixou de usar essa classificação de granulosa há um tempo atrás, acho que já faz mais de 5 anos, e aí a gente não classifica mais. A melhor coisa de saber se o óvulo é bom é testando ele, Sim, né? Na mulher é assim, porque a gente não conhece o óvulo, só quando você tira na captação. Esse é o nosso grande dilema, né? Porque você não conhece. O homem faz espermograma, aí você já tem mais ou menos uma noção de como ele vai funcionando. Sim.
E aí, já entrando nessa parte do sêmen, né? Enquanto a mulher está realizando a coleta de óvulos, o homem vai estar colhendo os espermatozoides, geralmente por masturbação, né? Então, aí a gente encaminha eles para a salinha de coleta. E aí, com o potinho com os espermatozoides, é enviado para o laboratório. Isso. E aí, é feita uma análise desses espermatozoides, da concentração. Como é feita essa análise? O que vocês avaliam ali, Yara? Então, ali, na hora que a gente recebe o material, a gente segue, né, o que é o padrão da OMS ali estabelecido. A gente espera um tempo de liquefação, que é o tempo onde a amostra vai, vou dizer assim, você tem como se fosse uma gelatina espessa, vai ficar uma gelatina líquida, senão você não consegue levar a amostra no microscópio. E aí você deixa ir na temperatura lá para ficar esse tempo de 30 a 60 minutos. Depois a gente começa a fazer a análise. Então, aí a gente leva para o microscópio, a gente vai ver a concentração, a gente vai ver o volume. E aí, baseado nas nossas análises, a gente vai ver para qual técnica nós vamos destinar aquela amostra de sêmen. E tudo depende da qualidade ali no final, da concentração de espermatozoides progressivos, de tudo que ele vai me dar, né? E isso a gente analisa no microscópio. A morfologia, nesse momento, ela tem algum valor ou não? Nesse momento, a morfologia, ela não tem valor. Por quê? Porque, independente da técnica, nós vamos fazer, tipo, uma seleção natural. Sim. Então, nesse momento, se eu for para a FIV, os melhores vão acabar selecionando, passando pela granulosa para fertilizar. Se eu for para a ICSI, também, porque eu faço um preparo de SUINAP, onde eu separo os melhores dos que não têm condição de nadar até o topo, e aí eu vou utilizar os melhores. Então, no final, de acordo até com as evidências científicas, de qualquer não forma, interfere. Vão ser sempre os melhores que vão ser ali sempre os melhores os óvulos. selecionados. E isso é uma questão importante, porque muita paciente, às vezes, vem na consulta preocupada com a morfologia de Kruger, se teria alguma diferença na taxa de sucesso, mas o que a gente orienta é que o mais importante, os parâmetros, é a concentração e a motilidade, porque vai ter essa seleção natural para o melhor espermatozoide ser utilizado para aquela fertilização. E lembrando que para fertilização, principalmente para ICSI, a gente precisa de uma concentração muito baixa, né? Um espermatozoide para cada óvulo. Então, realmente consegue fazer essa seleção do melhor espermatozoide para estar fazendo essa fertilização. E aí, você começou a comentar um pouquinho sobre as técnicas de preparo desse sêmen. Então, você falou o SUIMAP, que é a separação, né? Na literatura tem diferentes técnicas, né? Na literatura podem-se usar gradientes de concentração, pode-se usar a SUINAP, pode usar o Zymote. Então, assim, dentro da CMA, a gente tem conhecimento das diversas técnicas e, de acordo com cada paciente, a gente procura sempre estudar o caso anterior. Se for uma paciente nova, a gente vai estudar baseado na característica do sêmen. Se for uma paciente que já fez um procedimento, a gente avalia o que vai fazer de melhor para ela. Então, aí a gente vai desenrolando ali algumas técnicas para ter o melhor resultado no final. E até, inclusive, sobre o Zymote, né, que é bastante perguntado, a gente utiliza geralmente quando tem uma alta fragmentação do DNA espermático para tentar, às vezes, selecionar o espermatozoide com menor estresse oxidativo. A gente não pede o exame de rotina, porque não muda muita conduta. Mas, em alguns casos, a gente acaba indicando quando, por exemplo, o paciente tem falha de fertilização, quando tem história de varicocele, ou um fator de risco para essa fragmentação mais alta, né? E aí a gente usa o Zymote. O Zymote hoje é uma técnica bastante difundida, né? Na verdade, uma plaquinha, onde você coloca a amostra e ele faz o trabalho, vai dizer, sozinho. Então, o próprio espermatozoide nada, passa pelos poros e aí a gente pega ele lá no final. E no final foi o quê? Uma seleção. Então, ele saiu de uma grande quantidade, nadou sozinho e chegou lá no final, a gente tirou ele. Então, assim, utilizamos novamente a seleção ali entre os melhores que vão ser usados tanto no FIV como na ICSI. Perfeito. E aí, já entrando nessa parte da fertilização, porque agora a gente tem que juntar os gametas, o óvulo com o espermatozoide, e aí existem essas duas técnicas de fertilização que a gente começou a comentar. A FIV tradicional, que é deixar o espermatozoide penetrar espontaneamente. Eu costumo dizer que é o que a gente vê no filme, né? Aquele óvulo com aquele monte de espermatozoide em volta até que um vai conseguir penetrar. Que é o que acontece na gravidez natural, ali na torona da mulher, né? E a ICSI, que é selecionar um espermatozoide para injetar dentro do óvulo. Na FIV, é como a gente falou lá no começo, na captação, né? Então, tem o óvulo, tem as células da granulosa, você prepara a amostra de sêmen e aí você
calcula quanto você vai colocar de junção entre o espermatozoide e o óvulo. E aí você coloca uma quantidade de espermatozoides ao redor daquele óvulo e deixa eles trabalharem sozinhos. Então, o meio de cultivo que eles estão propicia que eles façam o processo de fertilização e aí eles vão nadar. O espermatozoide vai nadar. E é importante falar que, nesse ponto, né, para fazer uma FIV clássica, tem que ter condições para isso, que é não ter um fator masculino importante, né? Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. É o que eu falei, tipo, quando você vê o sêmen, aí você vai, se for uma escolha da semear, como muitas vezes as pacientes deixam, né? A gente, a semear, escolher a melhor técnica. Quando vocês colocam no termo para escolher, é ela que escolhe. E é a melhor pessoa para escolher, porque ela que tá lá no momento avaliando a concentração dos espermatozoides para decidir. A gente vê eles, vê a concentração, vê o volume, vê a característica que eles estão, e aí a gente sabe, é uma amostra compatível com a realização da FIV, e a FIV é a técnica, vamos dizer, que a gente menos tem intervenção ali, porque você prepara e coloca. Então, é como se fosse o natural. Ele vai passar pelas granulosas e vai fertilizar o óvulo, né? E na ICSI, não, a gente tem que tirar aquela granulosa. Então, eu já sei ali no D0, que é o dia da punção, se é maduro, se é imaturo, ou se é o M1, que é aquele meio não totalmente maduro, mas não totalmente imaturo, né? E aí eu faço o quê? Pego uma plaquinha, faço um preparo diferente e em um microscópio invertido, a embriologista seleciona um espermatozoide e coloca dentro de um óvulo. Então, aí a gente tem uma seleção da seleção, porque no preparo foi uma seleção. E lá, na hora do microscópio, também, ali, a gente está escolhendo os que têm melhor batimento de cauda. Essa seleção da embriologista é visual. É, visual, é subjetiva, porque é o que a gente está vendo. Mas a gente seleciona os que têm melhor batimento de cauda, aqueles que têm uma cabeça que eles estão nadando coerente. Então, assim, você faz uma seleção, quer queira, quer não, ali naquele momento. Porque você não pega qualquer um, você pega o que é melhor visualmente para injetar. E aí, depois da ICSI, a gente guarda esses pré-embriões, que a gente chama, também da FIV, a gente guarda para analisar no outro dia. Então, o que a gente estava comentando, a parte clínica, é que, assim, quando é um fator masculino grave, tem que ser ICSI. Então, quando a gente tem baixa concentração, baixa motilidade, vai escolher um para injetar. Agora, quando tem uma concentração mais alta, pode ser um dos dois. A gente tende a fazer a FIV porque é o mais próximo do natural. Mas o que a gente sempre comenta nas consultas, e até na hora da escolha do termo, é que a gente não sabe qual a melhor técnica para cada casal. Quem dera a gente tivesse um exame que falasse, nossa, esse casal vai bem de FIV, esse casal vai bem de ICSI. E a gente tem os dois casos. Às vezes tem casal que não fertiliza nada de FIV, só fertiliza de ICSI. Ou vice-versa. E, infelizmente, a gente só sabe testando, né? A gente só sabe depois que a gente testa aquele gameta com óvulo e espermatozoide. A gente não tem esse domínio. Se fosse, seria muito bom, porque assim, a gente já começava o procedimento sabendo como ia ser no final. Você ia dizer, não, vou fazer ICSI, eu vou ter vários embriões, então tá ok, vamos chegar lá no final e tá tudo ótimo. Mas é uma caixinha de surpresa, né? Sim. E, às vezes, também, o que você vê como bom, muito bom de espermatozoide, motilidade de concentração, você pode até fazer uma técnica diferente de FIV e ele pode não ser tão bom como ele seria de ICSI. Então, assim, nós não temos certeza. Não temos certeza. A gente vai trabalhar fazendo o melhor, a melhor seleção, o melhor estudo, o melhor trabalho nas amostras, para que a gente tenha o embriãozinho formado. Né? Mas certeza não é... Infelizmente, eu digo para as pacientes, a gente não trabalha com matemática, que 2 mais 2 é 4, né? Não é uma matemática. Se fosse, seria maravilha. E a gente, às vezes, faz isso. Quando tem uma falha de fertilização com a FIV, aí tenta trocar a técnica para ICSI, por exemplo. Para a gente ver se vai ser melhor a fertilização naquele caso. E os estudos também nem mostram que vale a pena ICSI para todo mundo. Não vale. Porque a ICSI também não deixa de ser uma intervenção, que tem as indicações. Na verdade, se você for olhar nos estudos da literatura, a ICSI ela foi criada para dar oportunidade aos pacientes que tinham fator masculino grave a fazerem uma fertilização. Então, assim, o objetivo da ICSI naquela época foi conseguir que pessoas que têm 100 mil de concentração, 200 mil, consigam fazer uma FIV.
Então, por que eu vou usar ICSI em todos os casos, se não existe essa necessidade, não foi para isso que a técnica foi criada. Exatamente. Né? Então, assim, a gente na CMA gosta, e é sempre importante ter diferentes técnicas, a gente está sempre atualizando, buscando, porque você consegue fazer o melhor para o paciente. Né? Se eu tenho só um X reto, eu não estou procurando fazer o melhor. Eu tenho que toda hora estar ali tentando mexer para fazer o melhor. Sim. E em casos de falha de fertilização, então quando a paciente não fertiliza ou quando não forma embrião, a gente fala que é uma falha do rendimento, a gente fez alguns estudos, né, que a gente tem lido bastante sobre a ativação artificial de óvulos, né, que a gente fala AOA. Aí você quer comentar um pouquinho como é feita essa ativação? Porque geralmente a gente indica nesses casos de falha de fertilização. Inclusive, eu tive paciente com receio de fazer AOA, com receio de ser uma manipulação muito grande naquele óvulo. Né? E aí é bom esclarecer que lá no laboratório não é, né? Não. Deixa ali mergulhado na verdade, na solução. a ativação, ela não é, vamos dizer, ela é uma técnica experimental, né? A gente não tem toda certeza, tanto que a gente deixa a cargo do paciente, do médico orientar. Em casos quando a gente teve falha de fertilização, que a gente pode considerar que teve muitos óvulos imaturos, né? Naquela punção, então já é uma ideia de que no próximo ciclo você pode usar. A ativação, ela é apenas um meio de cultivo, onde você coloca o óvulo, depois de feito a ICSI nele, e deixa uns 15 minutos no máximo. E aí, depois você tira e ele vai para o cultivo normal. Então, assim, simples. Eu não mexo, eu tirei o óvulo aqui, botei no meio de cultivo e coloquei ele no outro meio. E ele vai dormir lá os 5 dias. Eu não manipulo a mais, eu não coloco substância dentro. Isso é importante. Eu não manipulo o meio de cultivo que ela vai ficar 5 dias lá quietinha. Então, assim, é apenas uma substância que pode ser que ele ajude a ativar o citoplasma daquela paciente. E ativar em que sentido? Ativar de que ele funcione igual a material genético. Ele ative a produção de proteínas ali, de enzimas, para fazer a diferenciação celular. E ajude a maturar o óvulo, que poderia ser que não tivesse maduro. Né? Então, assim, é uma maneira de tentar ter mais embriões. E não tem nada de intervenção, tipo, agressiva, então, nada. Eu fico pensando, uma ICSI é uma intervenção maior do que uma ICSI é uma intervenção maior, porque a gente tem que desnudar, né, e furar a zona pelúcida, furar o olema ali para poder colocar o espermatozoide. Depois da ICSI, não tem uma intervenção que seja maior do que ela. Essa, sim. Né? Então, assim, aí a gente faz isso e depois você bota mergulhado e depois você tira e guarda. Então, assim, é só uma substância temporária para ajudar o óvulo. Sim. A gente trouxe uma primeira foto, que é só para mostrar primeiro a diferença dos óvulos. Então, como a gente já tinha comentado, o P1, que é o muito imaturo, né? A vesícula germinativa, que a Yara comentou. O M1, que é o óvulo imaturo. E aí o M2, sim, que é o óvulo maduro, que tem a presença do primeiro corpúsculo polar, né? E aí na outra foto, a gente agora vai falar o que a gente tem que ver no primeiro dia pós-fertilização. No D1. Então, no D1. Então, o dia que fertiliza é o D0. Sim. Aí na próxima foto a gente vai mostrar o D1, que é quando tem essa fertilização. Quais são os sinais que teve fertilização daquele óvulo, né? Pode passar a foto. É essa aí, isso. Então, essa avaliação do primeiro dia. E aí... a gente tem as duas aqui embaixo. As duas fertilizações aí, né? A fertilização inicial. Isso, a gente considera... como ali a gente tem os imaturos e os maduros, né? Então, ali é como você vê o óvulo no D0, se ele for fazer uma ICSI. E aí, aqui é pós-fertilização no D1. Né? E pode ser que ele não tenha fertilizado no D1. Aí ele mantém... Pode ser que ele mantém aquele lá de cima. Pode ser que ele não tenha nada e seja igual ao M2 lá. Ou seja, só a bolinha, que é o óvulo, e o primeiro corpúsculo. E aí significa dizer que é um M2 que não tem sinal de fertilização. Aí, aqui a gente tem 2 CP, que a gente chama de 2 corpúsculos, que são 2 bolinhas pequenininhas. E no próprio óvulo, você não consegue ver o pronúcleo. Por quê? Pode ser que ele já tenha desaparecido, ali feito a singamia, ou pode ser que ele ainda vá aparecer. Então, a gente considera um sinal de fertilização porque o óvulo vai terminando a meiose. E quem marca o final da meiose no óvulo é a fertilização.
né? E aí aqui a gente tem a fertilização mais visível, onde a gente tem os 2 pronúcleos, onde um veio do espermatozoide e um veio do óvulo, e dentro deles tem os pontos que são o material genético que vem da mãe e do pai. E pode ser que a gente tenha, não sei se tem aqui, mas algumas fertilizações anormais, quando você vê 3PN, né? E hoje, quando a gente tem o 3PN... alguns fazem análise de ploidia, né? Para ver se realmente é um 3PN ou não. Né? Então, pode existir essa análise a mais para não descartar os 3PN. Então, lá no relatório do laboratório, que a gente recebe no D1, o 2CP seria uma fertilização inicial. A gente tem embriões que são formados de 2CP, mas é bastante. Mas o 2PN, que é a fertilização completa, que é quando já dá para ver os 2 pronúcleos. E lembrando que isso tudo... depende também, assim, do momento que foi avaliado, né? Falar. Tipo, é avaliado em um momento do dia. Ele pode ser um 2CP hoje, agora, e daqui 2 horas ser um 2PN? Pode. Então, por isso que até sem sinais de fertilização, a gente costuma também manter em cultivo, porque ele pode ter uma fertilização tardia. A gente só retira do cultivo 3PN, que seria uma fertilização hormonal, mas oferece análise de ploidia. Análise de ploidia se for uma alta proporção. A gente retira do cultivo se ele tiver degenerado, porque o DEG, a gente faz um cultivo em conjunto, né? Então, o DEG, ele produz radicais oxidativos, e aí a gente realmente, se está degenerado, se tem óvulo degenerado, é que a gente tira do cultivo. O DEG, como que você vê ele? Assim, o DEG, a gente consegue ver no micromanipulador ele, porque ele está esfarelado. Assim, ele parece areia, é como se fosse uma areiazinha. Então, essa marcação aqui da membrana não existe. Ele fica vazando, né? Então, ele fica ali esfarelado. E por que a gente tira? Para poder não gerar radicais oxidativos ali ao longo do cultivo. E o 3PN a gente oferece, né? A ploidia, só tira se realmente não for, porque assim, já vi vários 3PN virar blasto. Né? Por isso também tem análise de ploidia. Então, se você deixa em conjunto, você não vai conseguir ver, né, de onde veio. É o 3PN, então é uma fertilização anormal, mas no evoluir do cultivo ele pode evoluir com a normalidade. Então, por isso que às vezes vale a pena insistir nele também. E aí, como você falou do horário, realmente é isso. A gente tem ali o sinal de fertilização de 16 a 20 horas. E não necessariamente ele vai estar nas 16 horas. E às vezes pode ser que ele esteja nas 22 horas, ele passe um pouco. Então, por isso que a gente considera o segundo CP e o 2PN como sinal de forte fertilização, porque tem um leque ali muito grande de horas. E aí, essa evolução, ela é um funilzinho que a gente sempre comenta na consulta. Então, D0 é o dia da fertilização. D1 é o dia que a gente confere se teve fertilização. Aí, esse embrião vai se desenvolver ao longo de 5 a 7 dias, que é até a fase de blastocisto. E vai tendo uma perda nesse processo. Então, ali no D2, que é na próxima foto a gente vai ter, no D2 é esperado mais ou menos 4 células. Né? A gente não faz de rotina essa avaliação de D2, mas só para vocês entenderem o que é esperado. Porque o embrião, ele começa a ter essa clivagem. Ele vai se dividindo e vai se tornando as células. No D3, são esperadas 8 células. Mas, às vezes, se o embrião está um pouquinho mais atrasado, a gente vê um número menor de células, por exemplo. Normalmente pode ser de 6 a 8, né? Que a gente considera. No D2, que a gente não faz a avaliação, de 2 a 4, né? E aí você diz, então 4 seria o melhor embrião. E de 6 a 8, aí a gente teria 8 células no D3. E é legal falar também que a gente não fica olhando o cultivo todo dia para não ter, porque toda vez que abre o cultivo tem interferência do meio externo, que é a luminosidade, mudança de temperatura, e não vai mudar o que está lá, né? Então, a gente deixa fechadinho, a gente tem que lembrar que tem que simular um ambiente intraútero nesse momento. Tá lá dentro do útero, quietinho, quanto menos intervenção tiver, melhor. Até porque a gente dá preferência em transferir só blastocisto, que a gente tem estudos que mostram maior taxa de sucesso, tem alguns centros que transferem D3, então realmente vale a pena eles olharem ali. Mas pra gente que dá preferência pelo blastocisto, não faz sentido ficar olhando de rotina esses embriões, né? De acordo com... A gente trabalha com blasto já faz... acho que uns 6 anos, só blasto. Desde que eu tô lá é só blasto. Só blasto e estimula o congelamento para transferência no outro ciclo. Então, assim, você, como a Mariana falou, mimetiza o útero. Então, você não tá abrindo a portinha do útero toda hora para ver, deixa eu ver como é que você tá. Porque aquilo ali, você perde gás, você perde o ambiente. O que tá lá
estático começa a se mexer. E aí você vai fazer com que o embrião que está gastando energia só para o desenvolvimento dele, gaste energia com uma coisa desnecessária. Então, não precisa. A gente deixa ele fechado, quieto, e quando for no D5, você avalia. Então, toda a energia que estava no meio de cultivo, na temperatura certa, o embrião usou para se desenvolver. E aí, você sabe que do D3 para o D5 é onde ele tem um gasto maior de energia. Então, se você mexer ali no D3, pode ser que você faça uma interferência que seja crucial no processo. Porque ele vai virar o blasto. E virar um blasto, o embrião gasta muita energia para virar um blastocisto. Muita multiplicação celular, né? Aí, depois do D3, a gente vai para a próxima foto. Inclusive, a gente vai dar os créditos das fotos para a doutora Maíra, né? Que proporcionou esse material super incrível sobre classificação embrionária. E aí, em D4, a gente avalia a mórula, né? Que é o embrião que é de D4. Então, a gente tem a de classificação mórula A, B e C, que é pelo grau de compactação dessa mórula. A gente diz que é uma massinha de brincadeira de criança toda maçarocada na mão, né? Então, assim, nesse momento, as células que você viu no D3, você não vai mais ver, porque elas vão se juntar. Mais, Não, aí vai ter mais de 100 células já, e aí eles vão se juntar. Por quê? Porque eles estão se multiplicando. E aí, quanto mais a gente tem essa mórula A, você vê, ela vai do C para o A. Então, do C, você ainda consegue ver uma célula solta. No B, você já não consegue mais ver essa célula, só uma. E no A, ela tá lá, uma maçaroca totalmente. Porque ali, ele vai se dividir para acumular líquido dentro e dali fazer a blastulação. E a gente não olha também na fase de mórula, Não. no D4. Mas por que é importante entender essa classificação? Porque às vezes tem embrião que está atrasado, que chega no D5, não está no blastocisto e está na fase de mórula. Então, às vezes a paciente pergunta, o que é a mórula A, a mórula B? Porque às vezes o embriãozinho está atrasado no D5, né? Até, às vezes, no D5, a gente encontra embrião que seria para D3, né? E aí, você tendo esse conhecimento, você sabe que ele está muito atrasado para o D5. É aí onde você fala da seleção, né? Porque aí, quando você abre de novo a incubadora e pega lá no D5 para avaliar, se você acha embrião com 6 células, você sabe que ele provavelmente já está parando de desenvolver ali no D3. Se você vê mórula, ok. Pode ser que eles estejam embriões um pouco atrasados e dali no D6 ele vire um blastocisto. Por isso a gente faz um cultivo mais estendido, porque a gente realmente tem que ter certeza se esse embrião ele chegou realmente ao último estágio que ele poderia. Sim. Né? E isso já comentando um pouquinho, agora a gente vai falar do blastocisto, que é na próxima foto, que é quando chega na fase de blastocisto mesmo. Então, E aí a gente ia pedir para você explicar um pouquinho dessa classificação, como que a gente vê a morfologia do blasto. Então, vocês viram na foto anterior da mórula A que ela é uma maçaroquinha perfeita. Quando você vai abrindo ali, dentro dela, ela vai começar a juntar um líquido, que aí forma a blastocele. E aí, a gente vai ter esse blasto 1. No blasto 1, o que acontece? Você consegue ver que tem algum botão germinativo, que é o azulzinho, mas você não consegue diferenciar. Porque as células do blasto ainda estão bem gordinhas. Então, são células mais espessas. Então, você diz, é um blastocisto grau 1, porque ele tem um pouquinho de água da blastocele e eu não consigo diferenciar. No blasto 2, não, ele já cresce um pouco em tamanho. Você já consegue ver a massa celular, que é o azulzinho, migrando para um dos pontos lá do círculo, né? E aí, as células vão começar a diminuir. Então, você diz, agora eu já consigo diferenciar a blastocele, a massa e a trofo. Mas a zona pelúcida ainda é bastante espessa. Daí, o que vai acontecer? Ele vai começar a crescer. E quando ele começa a crescer, ele acumula mais líquido da blastocele, né? Então, ele aumenta e as células vão migrando para a periferia, se tornando menores, porque elas vão se multiplicando em várias pequenas e você consegue ver a massa celular já bem perfeita. A diferença do 3 para o 4 é só o afinamento da zona pelúcida. Porque é o seguinte, no 3 ele ainda está um pouquinho espessa. No 4 ela já está fina. Expandindo. Porque no 5 fica mais fácil de romper ela e sair um pedaço do embrião. Que é eclodir, que né? é Que a gente fala que é o eclodir. hatching. Que é o hatching. A gente costuma dizer, às vezes até se você procurar vídeo, você vai ver que o embrião ele se fecha
depois, como se ele explode, estivesse saindo da como casquinha. se ele estivesse saindo da casquinha. Aí ele gera uma pressão ali para romper essa zona pelúcida. E se ela tiver muito espessa, ele não vai conseguir. Né? Isso é ruim porque é um gasto de energia que ele fez. Então, quando ela tá fininha, que é justamente o blasto 5, do 4 por 5, ela consegue romper e sair. Que aí é onde a gente vai transferir. E o blasto 6, ele já saiu todo, né? Ele saiu da casquinha e foi embora. A gente diz que é aquele que já está procurando, cadê o útero? Que eu quero ficar lá, né? Eu quero ficar lá. E aí, na próxima foto, a gente vai falar da morfologia mesmo. Então, o que significam aquelas letrinhas? Então, a paciente recebe lá no relatório 4A, 4AB. O que significam essas letrinhas? Os números a gente comentou que é a expansão, né? Isso, o número é crescente, do 1 ao 6. Então, ele vai aumentando de tamanho, ele vai aumentando o grau do número. As letras, a gente usa esse padrão, onde a primeira letra é referente à massa celular e a segunda letra é referente ao trofectoderma. Então, a gente fala, massa celular é o botãozinho que está dentro do blastocisto. A trofa é tudo que está do lado de fora. Então, quando você classifica como um A, tipo 4AA, A na massa significa dizer que aquelas células elas estão bem compactas e elas estão presinhas uma na outra no cantinho lá do embrião. E aí, você vai para a trofectoderma, que é o que está ao redor. A gente fala que é parecido com gominhos de laranja. Então, tem que estar aquele gominho bem bonitinho, aquelas células bem bonitinhas ao redor. Pra então, aí que é seriam... uma trofo A. que aí seria uma trofo A. Se, por acaso, você está vendo a massa celular interna, mas ela já tem alguns traços um pouco soltos, é como se você estivesse soltando um pouquinho, aí você classifica como um B. E o C é quando a gente já não consegue individualizar ela. Tem várias células espalhadas um pouquinho. Então, aí a gente classifica como um C. E a trofectoderma, o A é o gomo bonitinho. O B, você tem parte de gominhos bonitinhos e uma parte espessa, como se fosse uma célula grandona. E no C, você tem várias células grandonas. E isso aí, a gente diz assim, é como se o embrião tivesse menos células na trofa do que o outro. Então, o A é o de melhor qualidade, Isso. o B é intermediário e o C é o de qualidade mais inferior. Mas lembrando que isso é só a carinha do embrião, né? A gente fala, quem vê cara, às vezes não vê o coração. Nunca duvide Não do vê a embrião. Nunca porque... duvide. A gente tem muitas gestações de embrião muitos. que são CC. Muitas. Até porque a gente não conhece a genética deles nesse ponto. A gente só sabe a morfologia. Isso é uma análise subjetiva. Então, é a análise da Yara, naquela hora, é a análise das outras embriologistas. A gente tenta na CMA, a gente faz um treinamento, então a gente faz que todo mundo tenha o mesmo pensamento. Mas a gente não pode deixar de dizer que é uma análise subjetiva. Nem todo embrião vai ser igual Nem esse, todo né? embrião. O CC que tá ali pode não. ser não ser um CC E de outra muitas paciente. vezes, e aí você não pode duvidar do embrião. A gente faz CC por quê? Porque a gente já teve muita gestação de Com embriões CC, grau C. E isso faz com que eu não descarte esses embriões e utilize, porque eu já tenho comprovação dentro da clínica que eles geram bebês. Sim. E até o CC também é aquele embrião mais atrasado, né? Os dias de O desenvolvimento. dia de desenvolvimento do embrião. Porque a gente, como a gente comentou, a gente faz um cultivo mais estendido, Sim. às vezes até D7, D8. Tem embrião que chega em D7, D8. A gente sabe que reduz um pouco a chance de sucesso. Tem estudos que falam que a partir do D7, o embrião tem menor chance de gravidez, mas não é zero. Não. né? Não. A gente E tem é- gestações tem com embrião de gestação, D7, embrião de D8. Eu tenho embrião euploide D8, Sim, né? eu já Embrião, tive o também. único embrião de uma paciente euploide D8 com gestação. A gente também, com esse cultivo, você está otimizando o processo. Sim. E está vendo todos os possíveis embriões formados daquela paciente para transferir para ela, que é tudo que a gente quer, um embrião para uma paciente. Sim. E se a gente for pegar essa chance de gravidez reduzida, vai ser em torno de 15%. Então, não é, assim, tão reduzido assim Não. também. E a gente, como comentou, a gente está vendo a morfologia, mas a gente não sabe se esse embrião é euploide, que seria o geneticamente sim, normal. sim. E aí, para saber isso, a gente teria que fazer a biópsia. Então, quando o embrião chega no blastocisto expandido, é possível a gente fazer a avaliação genética, que é fazer essa biópsia. E eu acho que o que causa mais receio nas pacientes, né? O quanto que isso danifica o embrião, o quanto que Essa isso prejudica manipulação, essa sim. manipulação, Yara? Hoje em dia, a gente considera que não tem nenhum prejuízo para o embrião, porque você faz biópsia de blastocisto, você imagina que o blasto tem mais de 150, 180 células, e você vai tirar dele umas 5 células, 6 células, e ele está em processo de multiplicação. Então, aquele
pouquinho de células que você tira não vai interferir ali no processo que ele está fazendo se desenvolver. Então, assim, hoje em dia, a gente considera, até já há um tempo, depois que a biópsia, a gente usa só biópsia de blastocisto, que não tem efeito deletério para o embrião. Então, o embrião, ele continua seu desenvolvimento depois normal. É como se tivesse feito uma cosquinha nele, aí ele riu, deixou você levar as células, depois ele disse, tá bom, vou continuar aqui minha vida. Aí ele continua já é dividindo. Muito maior do que aquela intervenção. Ele é muito maior. E a gente tem feito muita biópsia, né? A gente tem as indicações clássicas ali da paciente que tem a idade avançada, a paciente que já tem falha de implantação, a paciente com aborto de repetição. Mas hoje em dia a biópsia, ela aumenta a chance de você conseguir uma gravidez naquela transferência, diminui o tempo até alcançar essa gravidez. Então, a gente tem feito. E é muito legal a gente ter essa segurança de, olha, pode ficar tranquilo, isso não vai prejudicar o seu embrião, provavelmente, né? Sim. Não, passar essa tranquilidade para os pacientes é muito bom. Realmente, a busca pela biópsia tem se tornado maior, porque as pacientes, elas querem transferir um embrião saudável, né, considerado saudável, para ter uma gestação. Sim. Né? Então, assim, pode ficar tranquilo que hoje em dia a gente não tem consequência drástica para a biópsia. E lembrando que é da camada externa ali do embrião, não é nada de dentro, estrutural de dentro dele, são poucas células. E aí, depois que faz a biópsia, né, a gente vai passar para a próxima etapa, que é pensar na transferência. Hoje em dia, a gente tem feito a maioria dos ciclos praticamente com congelamento do embrião. Então, hoje a gente tem transferido menos a fresco e feito mais congelamento e depois o preparo do útero para a implantação. E esse processo do congelamento e descongelamento, Yara? Então, o congelamento e descongelamento, hoje a gente faz a técnica de vitrificação, né? Que ela foi criada lá em 2013, era experimental, mas depois difundiu. E é muito rápido. Por que a vitrificação ela traz benefícios para a técnica? Porque você passa do estado, vamos dizer, líquido para o sólido em poucos minutos. Então, você congela aquele embrião rapidamente para que ele não tenha danos. Não forme o que a gente chama de cristal de gelo dentro dele. E aí, ele vai o quê? Ficar lá, fechadinho, guardado. E aí, depois você vai e descongela ele. Então, é um processo, tipo, de minutos e muito rápido. E ele não sente. Não, ele não sente porque é, tipo, muito rápido. Ele tá aqui, aí ele já congelou. E depois ele já voltou. Então, a gente diz que o embrião ele foi dormir ali, né, quietinho lá, fez a homeostase dele, depois ele volta. Então, assim, não tem dano também, a gente tem... É uma técnica segura também com os avanços da reprodução assistida. É uma técnica muito segura, a gente faz, assim, quase todos os... Quase todos. Eu acho que 98% dos ciclos são congelados, além do benefício para a paciente, né, que ela já tomou os hormônios, tem a parte clínica também do endométrio. Sim. Então, assim, aí ela vem, faz o procedimento, pode se recuperar e depois ela... E ela só pensa em transferir na certeza de já ter um embrião viável ali, né? Uma vantagem, porque às vezes a transferência a fresco acaba deixando a gente ansioso e transferindo o que tem ali, né? E aí, a gente, na vitrificação, a gente também congela os embriões em blastocisto, então a gente tem toda uma separação, e isso traz mais benefícios. Quando você congela em blastocisto, a resistência deles ao processo é muito grande. Então, assim... E clinicamente também, né? Lembrando que não tem diferença na chance de gravidez entre embrião a fresco ou congelado, e levando em conta os benefícios do congelamento. E a gente tem técnicas cada vez mais desenvolvidas de congelamento e descongelamento, por isso que aumentou tanto essa realização de embrião congelado. E o que eu ia comentar é que aí na hora de descongelar, tem um risco de degenerar esse embrião, né? Como que são esses sinais de degeneração? O que vocês veem ali no laboratório? Risco sempre tem, né? A gente tem que trabalhar... É muito baixo, é muito raro degenerar, né? É, muito raro. Eu acho que em torno de 1%, se for, né? Quando é que a gente vê que tem um processo de degeneração? Quando você traz o embrião de volta e ele está escurecido, né? Aí você já fica, pode ser que não seja, mas você espera ali um pouquinho no meio de cultivo, porque às vezes ele vem com uma aparência do congelado, e aí quando ele vai no meio de cultivo, ele volta a ter água nas células, e aí ele fica bom. E aí a gente só consegue ver no micromanipulador, e a gente leva, se você acha que ele está esfarelado,
né? Igual o óvulo que a gente viu, assim, aqueles grãozinhos esfarelados, aí a gente considera um degenerado. E essa informação a gente sempre avisa antes para o paciente. Então, pela manhã, geralmente descongela quanto tempo antes da transferência, A gente Yara? descongela em torno de 2 horas antes, porque é o período que ele tem que ficar lá em equilíbrio para poder chegar ao processo da transferência. Então, esse embrião ele é descongelado. A gente já vai ter informação se ele resistiu a esse Sim. descongelamento. Como a Yara falou, é muito raro degenerar, menos de 1% aí dos casos. Aí, esse embrião ele é mantido ali na estufa, né? Isso. Até o momento da transferência. Então, essa paciente já preparou seu útero durante 15 dias e vai chegar para essa implantação, que é o momento da transferência embrionária. E é importante até dizer para as pacientes que a fotinha que elas veem lá no aplicativo, né, no prontuário delas, é a fotinha quando eles saíram do congelado. Então, às vezes, pode ser que ela diga, nossa, mas não parece um blastocisto. Ah, mas ele tá pequeno. É porque ali é a hora que ele saiu, a gente já leva ele no micromanipulador para fazer essa avaliação inicial e já tira a foto. Depois, eu não tiro uma outra foto. Por quê? Porque o embrião, ele foi lá, ele gastou energia para voltar a ser o blasto aberto, né? E aí, o que é que eu faço? Eu já tiro ele para colocar dentro do útero. Então, você não cria um outro caminho de exposição para ele. Certo. Então, só para explicar Legal. um pouquinho a foto, porque às vezes elas perguntam, mas não parece, né? Mas é por isso. É por isso. Perfeito, foi muito legal o bate-papo. Sim, Yara, você quer fazer alguma consideração final, algum recado para as pacientes? Eu agradeço o convite. É sempre bom compartilhar conhecimento, né? Eu sou daquela que, tipo, se você não compartilha, você não aprende, né? Então, a gente trocar ideias, falar do trabalho da CMA, mostrar que o nosso laboratório, ele está sempre com as melhores técnicas, com o melhor desenvolvimento, buscando atender melhor as pacientes. Renovando, né? Renovando Tudo que faz, sempre. a gente percebe. Com muita Às vezes atualização vem- científica, Nós né? temos a gente... reuniões toda semana, a gente discute protocolos toda semana, tem auditoria constante no processo, né? Para manter esse equilíbrio de resultado que a gente tanto quer dar para as pacientes, que é o sucesso da gestação. Sim. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por essa aula que você deu pra gente, para as pacientes, foi muito legal muito bom, mesmo, muito legal. Eu obrigada. agradeço. E estamos muito felizes, qualquer dúvida a gente espera a interação de vocês pelas redes sociais, podem mandar as dúvidas, os questionamentos, né, @café com FIV. Sugestões de temas pra gente discutir aqui. E um abraço, até o próximo episódio. Até, Obrigada, tchau, tchau. tá?